Bom dia, oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e esse é o meu sinal. Sejam bem-vindos à nossa aula. E hoje eu tenho um convidado aqui muito importante para essa aula interdisciplinar. Vocês conhecem ele acabou de dar aula para vocês. Bom dia, Pro. Bom dia, Gera, tudo bem? Nossa, tudo não bem. Estranho, não. Acabei de sair da aula de matemática, estou aqui na aula de história, colaborando, né, com a professora Janaína. É um prazer, obrigado. E vamos acompanhar aqui o chat e vamos fazer um cálculozinho na aula de história hoje, né, Gera? Com certeza, porque a matemática ela vai explicar aí um fenômeno que aconteceu em uma região, vocês vão ver já já. Então, assim, já quero agradecer a todos os professores que estão aqui comigo no chat, já dando bom dia, pro João, pro Fátima da Escola Estadual Índia Vanuiri, de Tupã. Conheço essa escola, participa bastante com a gente. E assim, ó, eu vou colocar na tela o tema da aula de hoje. Olha lá. Brasil, século XIX, movimentos de contestação ao poder centralizado. E aí, antes de começar a aula, eu vou contextualizar assim, né, o cenário. Vou passar para vocês em qual cenário nós estamos, tá bem? Então, Dom Pedro I foi embora para Portugal, deixou aqui no Brasil, seu filho, Dom Pedro II, e ele estava com 5 anos. Então, nós estamos no período regencial, que dura 9 anos. O que é o período regencial? É esse período que o Brasil ele vai ser administrado, né, o Império do Brasil, ele vai ser administrado pelos partidos liberal e conservador, num sistema de alternância. E eles vão administrar o Brasil através da figura do pequeno Dom Pedro II, que aí é o período regencial. Então, enquanto ele é uma criancinha, esses regentes vão administrando o Brasil. São 9 anos. Só que aí, vocês se lembram na última aula que eu falei que existia aí uma rivalidade entre o Partido Liberal e o Partido Conservador? Lembrando que partido não são partidos políticos, mas grupos que têm assim o mesmo alinhamento econômico, político, social, eles pensam parecidos. Então, olha só, os conservadores, eles são grandes proprietários de terra. Para eles, é mais interessante manter o Brasil como colônia, continuar com a escravidão, porque eles são donos de grandes fazendas, eles precisam do trabalho escravizado nas fazendas. Então, eles têm essa relação assim de alinhamento com Portugal, né? Eles estão muito mais alinhados com Portugal. Esses são os conservadores. Do outro lado, nós temos os liberais. Quem são os liberais? Eles são aqueles representantes da elite que estão mais alinhados à lógica comercial da Inglaterra. Vocês se lembram que a Inglaterra ela já está num processo de revolução industrial? Então, esses liberais, eles estão ali, ó, alinhados com o pensamento inglês. São esses dois grupos que se alternam no poder, enquanto Dom Pedro II é só um menininho. Só que o Partido Liberal, ele vai dar um golpe, que é o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II tem 14 anos. Eu acho que 14 anos é a idade dos nossos alunos do oitavo ano, não é? Em média é isso sim, Jana. Numa 14, média. Isso, 14 anos. Imaginem. Hoje é mais jovem, nem com Hoje 13 mais jovem. anos eles já estão entrando, mas realmente é essa faixa, 13, 14. 13 a 14. Isso. Agora, você imagina, professor Osmar, aos 14 anos, você ser considerado maior e ter um país imenso, né? Um grande, que naquele momento era chamado de império. O império do tamanho do Brasil para você administrar. Essa era a situação do Dom Pedro II. Só que aos 14 anos, ele foi considerado maior. Mas foi um golpe, porque os liberais, eles ficaram governando o Brasil através da figura do príncipe, né? Através da figura do Dom Pedro II. Gente, esse é o contexto da história de hoje. E aí, nesses 9 anos de período regencial, nós temos uma série de contestações ao poder. Porque vocês lembram das últimas aulas? O Brasil já não estava muito bem, porque assim, quando o Dom Pedro I ele foi embora porque tinha um monte de motivos que faziam com que ele fosse uma figura muito contestada aqui no Brasil. Eu falei uma aula inteira de motivos que
culminaram com a saída do Dom Pedro I. Então, o Brasil, ele está nesse momento. Nós temos aí a elite também que está polarizada entre liberais e conservadores. Nós temos os escravizados lutando pela sua liberdade, nós temos os camponeses lutando pela terra, nós temos a parte comercial, os comerciantes também querendo saber aí qual que é a porção deles do Brasil. E esse é o cenário que nós temos neste momento. E aí, na tela para vocês, uma questão. Aliás, questão não, coloquei habilidade, mas aproveitando que a habilidade está aí, vamos ler. Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado durante o período regencial do Brasil. Vamos identificar a diversidade regional nas rebeliões e nos movimentos de contestação ao poder centralizado. Quem é esse poder centralizado? É a figura do monarca, está bem? Agora sim a questão. Olha só, aluno, o que vem em sua mente quando nós, professores, mencionamos as rebeliões regenciais? E aí, aluno, traz o que vocês lembram, assim, o que vem na mente de vocês quando a gente usa esse termo? Rebeliões regenciais. Então, eu vou falar um pouquinho o que são rebeliões regenciais. Temos resposta. Tem resposta? Vamos Temos lá. aqui, ó. Para o Cristiano com seus estudantes, tá? Lá da escola Luiz de Souza Leão, participando aqui, mandando a resposta. Descontentamento com o período regencial, Jana, acabou levando a essas revoltas. Professor Paulo Henrique, também lá da escola estadual Heloísa Marasca, lá do Rio Claro. Um abraço pessoal do Rio Claro. Ele descreve aqui, ó, movimentos de descontentamento por boa parte da população da época, abusos do poder do imperador, né, que levaram a essas rebeliões. Já. Perfeito. Excelentes respostas. Eu vou contar para vocês, então, uma rebelião. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Revolta de Carrancas, Minas Gerais. 13 de maio de 1833. E aí eu vou contar para vocês assim, ó, o contexto geral, como que foi Carrancas. Olha só, meio-dia. O filho do deputado Gabriel Junqueira, ele foi ali na fazenda ver como estavam seus escravizados. E estava tudo bem. Só que os escravizados eles estavam articulando uma pequena revolta. E esses escravizados matam o filho do deputado Gabriel Junqueira. Eles se juntam, né, esses escravizados se juntam e partem para a fazenda Campo Alegre. Então, eles saem de uma fazenda e vai para a fazenda Campo Alegre. Chega na fazenda Campo Alegre, eles matam todas as pessoas que estão ali, se juntam com outros escravizados e juntos eles pegam armas e vão para uma outra fazenda, que é a fazenda Bela Cruz, desculpem. Só que o dono da fazenda Bela Cruz, ele já estava avisado, ele sabia que já existia essa rebelião de escravizados. Então, o que ele fez? Ele prende os seus escravizados na senzala, e aí ele consegue conter aquela revolta que acontece em Carrancas. Ele consegue conter. E aí a gente tem todos os revoltosos que estavam ali naquele movimento mortos e assassinados. Eu vou citar o líder Ventura Mina, que é morto também, assassinado nessa rebelião regencial, que é a de Carrancas, que aconteceu em Minas Gerais. Então, foi um movimento aí de escravizados. Eles se juntaram em prol da sua liberdade. A gente ainda vai falar muito sobre a questão da escravidão. E aí, dá uma olhadinha na tela. Aqui a gente tem um texto, então, a revolta de Carrancas ou o levante de Bela Cruz, né? Ela foi uma rebelião de escravos que eclode aí em 13 de maio de 1833 nas propriedades da família Junqueira, ao sul da província de Minas Gerais. A revolta teve início, então, na fazenda Campo Alegre, o proprietário Gabriel Francisco Junqueira tendo continuidade lá na fazenda Bela Cruz. Então, assim, esse é o texto, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Dá uma olhadinha, olha lá. Agora sim a matemática responde. A gente tem uma questão aqui, professora. A região de Carrancas, em Minas Gerais, ela tinha uma alta concentração de trabalho escravizado. Entre os 4.053 residentes da freguesia, 62,5% eram escravizados. E a questão é, qual era a porcentagem de homens livres na região? Voltamos aqui, vamos fazer um cálculozinho rápido aqui, né, Jana? Então, a região lá de Carrancas, lá em Minas, carregava lá 4.053 residentes de freguesia, é isso?
62,5% ou 2.494 eram escravizados, números significativos, né? Então vamos fazer a continha aí, ele pergunta exatamente qual era a porcentagem de homens livres. Vamos pensar assim, ó, tá? A gente tem 100%. Esse 100% aqui, ó, ele vai representar o quê? O percentual total, né, de toda a população. Aí a gente sabe que 62,5% eram escravizados. Vou colocar aqui, ó, no cantinho, escravizados. Então, a diferença entre o total de pessoas, né, que habitavam lá Carrancas e esses 62,5% aí de escravizados, a gente faz a subtração simples e encontra o número de pessoas que eram livres aí. Portanto, olha lá, essa continha de subtração não é tão simples quanto parece, né? Essa aqui a gente tem que recorrer lá ao 1 do 100 lá. Portanto, ó, vamos cortar, vamos pedir emprestado. Virou 0. Esse 10 aqui, ó, vai emprestar também, vai virar 9, clássico da subtração, né, gente? O 9 emprestou, virou 9 aqui, e esse finalmente virou 10, e aí pronto. Aí a gente faz a continha fácil, tá tranquilo, ó. 10 menos 5, portanto, temos 5. Aí, 9 menos 2, temos 7, e 9 menos 6, 3. Portanto, 37,5% da população eram de pessoas livres, Jonas. E aí a gente faz uma comparação interessante. A gente não vai arredondar esse meio aí, né? Porque matemática, quando está no meio, a gente não arredonda nem para cima nem para baixo. Mas se a gente tivesse uma comparação, a cada 100 pessoas, apenas 37 eram livres, tá? E 63, tá? Eram escravizados. É muita coisa, né? Muita coisa. E aí, ó, o Procélia, a Isabela, ela conseguiu, antes de você passar a resposta, professor Osmar, ela respondeu 37,5 eram livres, professor. E aí ela deu certinho. Parabéns, Isabela. E assim, para pensar sobre esses números, né, pro Osmar, com certeza essa grande concentração de escravizados ia gerar alguma revolta, né? Ia dar alguma coisa. Ia gerar alguma revolta. É uma maioria absoluta, né? É uma maioria absoluta. Sem Então, essa é a questão. Por isso que a gente colocou até esse quadro assim, matemática responde. Essa relação, a quantidade de escravizados era muito grande, era imensa lá em Minas Gerais, na região de Carrancas, em relação à quantidade de pessoas livres. E aí a gente pensar num sistema onde eles estavam sendo oprimidos, onde eles estavam contra a vontade deles ali, com certeza ia gerar um movimento de contestação. É verdade. Aí eu observei que esse movimento aconteceu no dia 13 de maio. Coincidentemente, né? A assinatura da libertação lá dos escravos, né? Poxa. No dia 13 de maio também. É verdade. Pro, muito obrigada. Obrigado a você, Jana. E aí eu vou continuar aqui. Você pode continuar no... Pode colocar na tela pra gente, por favor. Claro. E aí, muito obrigada. Então, Pro, continua no chat. Muito obrigada aqui pela sua participação. Eu agradeço. Então, eu vou contar uma segunda história, Pro. Você gosta de história, Pro? Adoro, tô aprendendo muito. Então eu vou contar uma segunda história aqui, que é a balaiada. A balaiada é bem legal, quer ver? Famosa, né? Bem famosa. Ela acontece no Maranhão, em 13 de dezembro de 1838. 13 de novo. 13 de novo. Olha. Olha lá, região do Maranhão. E aí eu tenho aqui um contexto geral da balaiada. Ah, mas eu prefiro contar a história assim, quer ver? Olha, eu gosto de contar assim, ó. Volta aqui para mim, né? Depois eu vou fazer a leitura do texto, mas volta aqui, ó. Eu vou contar assim para vocês. Na balaiada, tinha um cara que ele chamava Raimundo Gomes, está bem? Ele era conhecido como o Cara Preta. O irmão do Raimundo Gomes, né, Cara Preta, ele foi preso injustamente. O Cara Preta foi lá na delegacia e soltou o irmão dele. E junto, soltou todos os presos que estavam ali. Aqueles presos começaram a seguir Cara Preta, como se fosse um líder mesmo, né? Ali no Maranhão. O Cara Preta, ele vai se juntar com o Manuel Ferreira dos Anjos, que era um vendedor de balaios, por isso que chama balaiada. Porque o Manuel Ferreira dos Anjos, ele era um vendedor de balaios. Então, imaginem vocês, o Manuel Ferreira dos Anjos, ele estava com mais de 3.000 escravizados foragidos. Então, percebam que nós temos em várias regiões movimentos de escravizados contra, né, essa instituição que é a escravidão. Eles se encontram, então pensem vocês, eles vão juntar escravizados foragidos, ex-presidiários,
pessoas que estavam ali revoltados contra o sistema, então eles juntam essas pessoas e começam a ir em fazendas, fazer saques e uma série de agitações ali. Só que os liberais, olha os liberais de novo, porque a habilidade fala assim, ó, compare a diversidade política. Então, eu estou falando de um movimento agora, né, de populares, mas neste movimento da balaiada, os liberais também quiseram participar. E os liberais entram neste movimento e começam a engrossar essa fileira de revoltosos. Só que, gente, pensem vocês, um movimento onde tem ex-escravizados, tem foragidos, né, da polícia, a gente tem um pessoal que estava preso. Então, assim, foi um movimento que ele começa a tomar uma proporção, assim, um pouco anárquica. E ela sai um pouco do controle quando começam a acontecer saques, mortes. Os liberais começaram a ficar assustados, né, Osmar? Também ficaria. Começaram a ficar assustados. Eles falaram, olha, eu vou me retirar deste movimento. Então, eles se retiram do movimento. Então, em um momento eles estavam juntos e depois eles se retiram. Mas é interessante a gente pensar assim, por que os liberais entraram nesse movimento, né? O que aconteceu para eles entrarem nesse movimento? E aí, na tela para vocês, olha só, eu falei para vocês então dessa liderança de revoltosos, que eram homens pobres, mestiços e escravos, devido aí a um sentimento de opressão que sentiam em relação aos prefeitos. A gente tem os balaios, que são vaqueiros, artesãos, lavradores, e participantes da elite, que são grandes proprietários de terra e de escravos, autoridades provinciais e comerciais. Essas autoridades, esses grandes proprietários, na realidade, eles estão contra uma medida centralizadora, né, do Partido Conservador, que manda lá para o Maranhão um ministro conservador, que é do Partido Conservador, e eles são do Partido Liberal. Então, essa pessoa que vem para ser primeiro-ministro não representa as necessidades dos liberais, não representa o que eles querem para a economia, para a sociedade. Então, eles começam a se revoltar com essas medidas e entram também nesse movimento. Eles entram também porque a cidade ali, o Maranhão, na realidade o estado do Maranhão, ele estava extremamente empobrecido. E aí eles, como elite, também perdiam com isso. Só que aí, devido ao teor extremamente anárquico ali do movimento, eles acabam se retirando. E eu trouxe essa imagem para vocês analisarem. Dá uma olhadinha aí. Observe essas fontes e descreva quem são os personagens desta cena. Voltamos. Então, eu vou colocar na tela para a gente conversar um pouquinho dessa imagem. Dá uma olhadinha. Olha lá. Então, quem são as pessoas que estão nessa cena, né? A gente tem... Lembra que eu falei que tinha os balaios? Assim, ó, balaios. Nós temos populares. Temos resposta já. Tem resposta? Temos aí. Professora Cristiane, Exército e Escravos. Professor Paulo Henrique. Legal. Novamente os dois de novo. Soldados do governo, das regências contra os revoltosos, segundo o Paulo Henrique e a Cristiane também. Isso mesmo. É isso aí. Isso aí, ó. Aqui, ó, os soldados da regência, né? Desse lado aqui que eu marquei, ó, os soldados. E aqui os revoltosos, né? Vocês percebem que aqui tem negros, tem vaqueiros, tem aqui, ó, tem mulheres. E aí eu queria falar um pouquinho dessa parte aqui, que é a parte do exército. O exército, esse 3º batalhão do exército brasileiro do Rio de Janeiro, eles que vão sufocar essa revolta da balaiada. E justamente quem vai participar é o Duque de Caxias. O mesmo Duque de Caxias que depois vai participar da Guerra do Paraguai, que a gente vai falar em próximas aulas. Então, é Duque de Caxias que vai acabar com esse movimento. Tem mais alguma contribuição aqui? Deixa eu ver. O exército e escravos. É isso, né, Pro? Acabar com esse movimento significava matar todo mundo. Sim. Né, e a gente tem uma elite, né? Uma elite muito bem armada, se a gente puder colocar novamente a imagem. Olha, a elite super bem armada contra uma população pobre, né? Uma população que não está preparada para lutar contra eles, né? E aí, eu vou pedir para voltar aqui novamente. Eu vou passar para vocês um último movimento. Dá uma olhadinha. Olha lá na tela. Cabanagem, ou a Guerra dos Cabanos. Onde aconteceu?
província do Grão-Pará, em 6 de janeiro de 1835. E aí, passando uma contextualização, foi uma revolta popular influenciada pela Revolução Francesa, né? A gente tem o Império do Brasil aí na antiga... Isso aconteceu na antiga província do Grão-Pará, que abrangia Pará, Amazonas e Amapá, Roraima e Rondônia. Participaram índios, mestiços, pobres que viviam amontoados em cabanas de barro à beira dos rios. Por isso que se chamou, né, de cabanagem, por conta dos participantes morarem ali em cabanas. Também participaram integrantes da classe média, porque eles se uniram contra o governo regencial nessa revolta. O objetivo da classe média em participar dessa revolta, da cabanagem, era aumentar a importância do seu território. E a gente tem aí sempre a participação da elite, mas em prol, né, de melhorar a questão econômica dos territórios. Então, eu já passei esses dois movimentos, né? E na próxima aula nós teremos outros. Muito obrigada, Pro. Ô, Gena, foi um prazer, muito obrigado, valeu. Até a próxima, valeu, obrigado. Até a próxima, avaliem a nossa aula. Se fizer alguma atividade, coloca lá no @janainajardim.prof para a gente poder conversar um pouquinho. E tchau, tchau.